comunismo não surge apenas como um modelo econômico, mas como uma visão de mundo construída a partir da negação de Deus, aplicada diretamente ao poder político. Leon Trotsky, um dos pais do comunismo, declarou: "Chamamos nossa dialética de materialista porque suas raízes não estão no céu nem nas profundezas do nosso livre-arbítrio." O darwinismo foi o maior triunfo da dialética em todo o campo da matéria orgânica. Com isso, Trotsky deixava claro que o comunismo rejeita qualquer origem espiritual, transcendental ou divina da realidade. Ele próprio afirmava que o darwinismo representava o maior triunfo dessa visão materialista no campo da vida e da biologia. A partir daí, fica evidente que o comunismo não se sustenta apenas sobre o ateísmo, mas também sobre a teoria da evolução. Vladimir Lenin, um dos principais responsáveis por transformar essa teoria em prática política, reforçou essa visão ao afirmar: a social-democracia baseia toda a sua visão de mundo no socialismo científico, isto é, no marxismo. A base filosófica do marxismo é o materialismo dialético, um materialismo que é absolutamente ateu e positivamente hostil a toda religião. Para Lenin, o marxismo não era apenas uma proposta social, mas uma doutrina sustentada pelo materialismo dialético, uma filosofia que rejeita qualquer realidade espiritual e se posiciona abertamente contra toda forma de religião. A religião é o óbvio do povo. Este dito de Marx é a pedra angular de toda a perspectiva marxista da religião. O marxismo é materialismo. Ele foi explícito ao declarar: precisamos combater a religião. Esse é o ABC do materialismo e, consequentemente, do marxismo. Dentro dessa lógica, a fé não deveria apenas ser questionada, mas enfrentada. É essencial dar às massas a maior variedade de material de propaganda ateísta. Por isso, Lenin defendia que o Estado precisava promover ativamente a disseminação de propaganda ateísta, utilizando todos os meios possíveis para influenciar as massas. No comunismo, a moral não é fixa nem absoluta. Ela não se baseia em princípios universais, tampouco em valores transcendentes. Para o marxismo, não existe certo ou errado em si. Existe apenas aquilo que serve ou não aos interesses da revolução. Nesse sistema, o valor da vida humana é relativo. Tudo que ajuda a revolução mundial comunista é bom. Qualquer coisa que a impeça é mal. Lenin foi claro ao rejeitar qualquer fundamento moral ligado a Deus ou à tradição. Negamos toda a moralidade tirada de conceitos humanos. Negamos a ética moral pregada pela burguesia e pelos mandamentos de Deus. Naturalmente, dizemos que não acreditamos em Deus. Dentro dessa lógica, a ética deixa de ser um limite e passa a ser uma ferramenta política. Décadas depois, essa visão se materializou de forma brutal nos regimes comunistas. O ditador comunista ateu Mao Tse-tung declarou: "É melhor você ter menos consciência. Alguns de nossos camaradas têm muita misericórdia, sem brutalidade suficiente, o que significa que eles não são tão marxistas."
Para Mao Tse-tung, compaixão não era virtude, era fraqueza ideológica. Ele levou esse pensamento ao extremo ao afirmar: estamos preparados para sacrificar 300 milhões de chineses pela vitória da Revolução Mundial. Ele também disse: o socialismo chinês é fundado sobre Darwin e a teoria da evolução. Ou seja, não se trata de consciência, mas de estrutura ideológica. O chamado socialismo científico foi construído sobre princípios darwinistas aplicados à sociedade. A partir daí, fica evidente que o comunismo não se sustenta apenas sobre o ateísmo, mas também sobre a teoria darwiniana. Frederick Engels desenvolveu essa ideia ao escrever o livro O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. A obra buscava explicar a origem do ser humano exclusivamente por processos materiais, sem qualquer referência à criação divina. Karl Marx compartilhava dessa mesma admiração por Darwin, a ponto de desejar escrever uma dedicatória na sua principal obra, O Capital. Na verdade, a maioria dos ateus são darwinistas e os comunistas eram darwinistas e falavam isso abertamente. No prefácio do Manifesto Comunista, Frederick Engels escreveu: o comunismo é a proposição que, na minha opinião, está destinada a fazer para a história o que a teoria de Darwin fez pela biologia. Ou seja, assim como Darwin mudou a forma de entender a vida e a origem dos seres vivos, o comunismo mudaria a forma de entender a história, a sociedade e o ser humano. Marx declarou: o livro de Darwin contém a base na história natural para nossa visão. O livro de Darwin é muito importante e me serve como uma base na ciência natural para a histórica luta de classes. Segundo ele, a seleção natural oferecia sustentação científica para a interpretação marxista da luta de classes. Essa associação não ficou restrita à teoria. A evolução darwiniana se conecta à ciência, e os apelos ao chamado socialismo científico foram enraizados no darwinismo, por aqueles que afirmaram que ele forneceu uma base para o marxismo. Aspectos do evolucionismo são compatíveis com o marxismo justamente por explicarem a origem da humanidade e da mente por forças puramente materiais, algo que foi e permanece tão bem-vinda aos marxistas quanto qualquer outra forma de secularismo. A ideia de que o ser humano, a consciência e a moral surgem apenas de forças materiais sempre foi funcional ao marxismo. Por isso, o ateísmo militante e o darwinismo são elementos secundários, são a base do sistema. Não existe comunismo sem ateísmo, não existe comunismo sem darwinismo. Sob o regime de Stalin, um comunista ateu, o Estado soviético iniciou uma ofensiva direta contra a fé cristã. Igrejas foram fechadas, saqueadas e demolidas. Líderes religiosos passaram a ser tratados como inimigos do Estado. Milhares de cristãos e religiosos de diferentes religiões foram presos, torturados e executados por militantes ateus a serviço do regime. Esse mesmo padrão de perseguição se repetiu em outros países sob influência comunista. Durante a Guerra Civil Espanhola, no período conhecido como Terror Vermelho,
A violência anticristã atingiu níveis extremos. Mosteiros e igrejas foram incendiados, cerca de 7.000 padres foram assassinados, freiras e religiosos foram humilhados, torturados e, em muitos casos, queimados vivos em praças públicas, diante da população. Anos depois, em 1967, a Albânia deu um passo ainda mais radical ao se declarar o primeiro país oficialmente ateu do mundo e destruiu mais de 2.000 igrejas. Na União Soviética, o cenário foi igualmente devastador. Entre 1917 e 1969, aproximadamente 41.000 das 48.000 igrejas existentes na Rússia foram destruídas pelo regime comunista. A perseguição religiosa não foi um excesso isolado, foi política oficial, foi método de governo. A Liga dos Ateus Militantes, também chamada de Sociedade dos Sem Deus, foi uma organização ateísta de trabalhadores criada dentro da Rússia soviética, com atuação oficialmente antirreligiosa. Ela chegou a reunir cerca de 3,5 milhões de membros. Ela não se tratava apenas de um movimento ideológico, mas de um projeto estatal organizado. Seu objetivo declarado era eliminar a religião da sociedade e substituir a fé por uma mentalidade científica materialista. O próprio lema do grupo deixava isso explícito. A luta contra a religião é a luta pelo socialismo. Mas essa perseguição não ficou restrita à propaganda. Ao longo do século XX, regimes comunistas liderados por ateus declarados produziram um dos períodos mais letais da história humana. Entre 1917 e 2007, estima-se que aproximadamente 148 milhões de pessoas morreram sob esses governos, nas mãos sangrentas de 52 ateus, 3 vezes mais do que todos os seres humanos mortos pela guerra civil e crimes individuais em todo o século XX. Existe uma incrível coincidência que todo comunista, à luz da história, declarou publicamente seu ateísmo. Foram 28 países governados por regimes oficialmente ateístas. Ao todo, 89 líderes assumidamente ateus chegaram ao poder, mais da metade deles envolvidos diretamente em práticas genocidas. A melhor explicação que os ateus conseguiram apresentar sobre a relação histórica entre o ateísmo e comunismo é de que o ateísmo é simplesmente uma falta de crença em Deus, que o ateísmo não faz nada, não inspira nada. Mas diante desses fatos, a afirmação de que o ateísmo não produz nada não se sustenta. O ateísmo militante não foi neutro, não foi passivo, não foi apenas uma ausência de crença. Ele atuou como força ideológica ativa, alimentando o comunismo e legitimando genocídios em escala massiva. O comunismo começa desde o início com o ateísmo. O nazismo é proibido no Brasil e em diversos países do mundo, e essa proibição é justa e necessária. Trata-se de uma ideologia responsável por crimes contra a humanidade e que não pode, em hipótese alguma, ser relativizada. No entanto, existe uma contradição evidente. E a gente veio aqui hoje, pessoas de várias universidades, inclusive, mas principalmente os estudantes da Univale, para dizer que a Univale não vai aceitar fascista fazendo promoção de ideologia que é contra o povo trabalhador.
comunismo, mesmo tendo provocado um número ainda maior de mortes, continua sendo defendido, normalizado e até exaltado em espaços públicos, universidades e discursos políticos. Enquanto uma ideologia é corretamente tratada como criminosa, a outra permanece protegida pelo silêncio histórico. No entanto, alguns países que viveram na pele os horrores do regime comunista decidiram agir. Romênia, Ucrânia, Geórgia, Moldávia, Estônia e Polônia criminalizaram a propaganda comunista como forma de preservar a memória, honrar as vítimas e impedir a repetição da história. Diante disso, a pergunta se impõe: nós, brasileiros, devemos tratar o comunismo da mesma forma? Para mim, a resposta é clara: sim, nossa bandeira jamais será vermelha.